Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência à nossa série de entrevistas, iremos entrevistar hoje o deputado eleito pelo Novo, Vinícius Poit. Confere aí com exclusividade. Estamos aqui nessa tarde em São Paulo, entrevistando o deputado eleito do Partido Novo, deputado federal Vinícius Poit. Para nós do Jornal Cidade Alerta é uma alegria muito grande. Quero agradecer pelo seu tempo em ter recebido a nossa equipe aqui, Vinícius. Eu que agradeço a oportunidade, Jefferson, para falar para todo mundo aí da região, Osasco, Barueri, Santana do Parnaíba e Alphaville, onde a gente teve uma votação expressiva. Então, sintam-se representados com um deputado novo de verdade no Congresso Nacional. Obrigado. Vinícius, fale um pouco como surgiu esse desejo de entrar na política. Acho que o desejo de entrar na política, para mim, é um desejo que eu considero talvez que outros políticos deveriam ter, que é um desejo de propósito. É um desejo de devolver para a sociedade as oportunidades que a vida me deu. Então é servir a população. É pegar tudo que eu tive de aprendizado, oportunidade de ensino, saúde, de qualidade e fazer, através da política, em larga escala, com que outras pessoas tenham também o direito de chegar lá. Legal. Fale um pouco quem é o Vinícius Poit. Sou empreendedor, brasileiro, nasci de São Bernardo, 32 anos. Até hoje só trabalhei, gerei emprego e paguei imposto. Então está na hora de o Congresso Nacional ter não só pessoas que vivem de imposto, mas sim pessoas que pagam imposto, que sabem a dor do empreendedorismo para melhorar o Brasil. Quais vão ser suas principais bandeiras a partir do ano que vem, quando assumir o cargo de deputado federal? São três, e eu acho que tem que caber numa mão só para a gente focar. Corte de privilégios e regalias, reforma política e a principal, que é empreendedorismo, é liberdade econômica. É não só diminuir imposto, mas simplificar a carga tributária, utilizar a tecnologia para abrir empresa mais rápido e assim o Brasil ser um país melhor, mais simples para trabalhar, para gerar emprego, porque aí o pessoal vai ter renda e o Brasil vai para frente. O Novo ele surgiu com essa ideia, de cortar gastos, enxugar a máquina. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a ideologia, as propostas do Partido Novo. O Partido Novo defende a liberdade individual, o indivíduo em primeiro lugar. Um Estado mais enxuto, dando mais liberdade para o indivíduo decidir sobre sua própria vida. Um Estado que foca no que é prioritário para a população. Educação básica, saúde e segurança. O resto, conte com parcerias público-privadas, com concessões, com privatizações para fazer melhor, com menos cabide de emprego, com mais eficiência. Então o Novo acredita que a gente tem que ter um Estado mais eficiente e mais liberdade individual. Vinícius, eu acredito que o Novo, os deputados eleitos, eles acabam se reunindo para reuniões, discussões sobre propostas e projetos dos parlamentares. Recentemente nós tivemos um encontro em Carapicuíba do Partido Novo com alguns deputados eleitos a estaduais lá. E eu fiz uma pergunta em relação à eleição da Alesp, para escolher o presidente, qual que ia ser a postura do Novo em São Paulo, Alesp. E hoje eu te faço a mesma pergunta. Qual vai ser a postura do Partido Novo em Brasília? Terá candidato próprio? Vocês estão conversando para apoiar alguém? Quais vão ser os critérios utilizados para a escolha desse candidato? Perfeito, Jefferson. Eu acho que é uma discussão ainda precoce. Ela já existe dentro da gente, mas ainda é precoce. A gente está focado agora no processo seletivo, na formação da bancada de liderança, nos gabinetes, na decisão das comissões, para depois a gente partir para essa discussão. Mas a gente não descarta também ter um candidato próprio do Partido Novo para concorrer à presidência da Câmara. Esse é um tema aí que não está definido. Você falou aí no começo em relação a cortar gastos, Quais serão suas primeiras medidas quando assumir o seu mandato? Na questão de dar o exemplo em relação ao cortar custos. Eu vou diminuir o número de assessores máximo do gabinete, a gente pode ter até 25 assessores, vou ter no máximo 10. Eu vou cortar o cotão, que é a cota parlamentar de reembolsos, pela metade. Não vou usar auxílio moradia, não vou usar o apartamento funcional, não vou ter carro, não vou ter motorista, para mostrar que dá para fazer mais com menos. Não adianta a gente só ficar falando se a gente não der o exemplo, Então aquele negócio que as palavras comovem, os exemplos arrastam. Então a gente vai dar o exemplo cortando na própria carne para mostrar o tanto de ineficiência que tem no governo. A vereadora do Novo aqui em São Paulo, Janaína Lima, ela também usa esse mesmo critério, E o que ela consegue economizar vai direcionado para uma determinada área. Perfeito. Como que você vê isso, essa questão? Você vai conseguir, esse custo que você não vai ter que gastar, você vai conseguir mandar para uma outra área? A gente ainda está em conversa com a Câmara para encontrar esse caminho.
porque isso você imagina que ninguém fez, né? Então a gente vai fazer isso agora. É uma conversa que, assim como a Janaína Lima teve que acordar com o presidente da Câmara do município de São Paulo e o prefeito em exercício na época, a gente tem que acordar com o presidente da Câmara ano que vem, lá os deputados, e o presidente em exercício para a gente poder, por exemplo, direcionar todas as economias do gabinete para o Ministério da Educação, focado em educação básica, por exemplo. Você acha que o governo também tem que ter essas medidas de cortar custo? O que você acha que o governo tem que fazer, no modo geral? Mas e muito, assim, tem muita eficiência para ganhar no governo. Eu acho que o governo tem que restringir, né, para não dizer acabar com indicação política em estatal, indicação política no sistema. Eu acho que o governo tem que restringir a questão do foro privilegiado, que é, todo mundo tem foro privilegiado, o pessoal usa como foro privilegiado, não é foro por prerrogativa de função. Tem que restringir ou acabar com estabilidade do serviço público, né? Onde já se viu algumas áreas talvez seja preciso, mas hoje em dia isso virou generalizado sem distinção nenhuma. Então o governo tem muito para ganhar de eficiência. Além de o que o presidente exercício aí, o presidente eleito já está fazendo, redução de ministérios, redução de cargo comissionado e privatizações, concessões e PPPs dentro desse mundo de estatais aí que tem no governo federal que só dão prejuízo para a nação. Ponte, qual que é a sua expectativa para o Brasil daqui a 10 anos? Eu acho que a gente vai ter um Brasil muito mais livre, um Brasil com mais eficiência, um Brasil com mais segurança, né? Um Brasil com foco muito maior em educação básica. Se daqui a 10 anos eu ver um Brasil onde as pessoas acompanham política continuamente, não só no dia da eleição, um Brasil onde as pessoas se preocupem com o próximo, um Brasil onde tenha menos corrupção, menos máquina governamental inchada e mais liberdade para o cidadão, eu vou me sentir mais realizado. Você vê com bons olhos o governo Jair Bolsonaro? Como você avalia a escolha dos seus ministros? Eu avalio esse início muito positivo, né? Eu avalio ele está realmente escolhendo pessoas que têm competência, né? Que tem histórico e tem competência para cuidar de cada área, e não porque é indicação política. Então isso já mostra que está começando diferente. Então quando a gente começa diferente, a chance de ter um resultado diferente do que a gente sempre teve é melhor. Sei que é muito cedo para falar disso, mas você pensa em assumir o ano que vem, 2019, pensa numa reeleição para deputado federal? É muito cedo falar isso? Você já conhece como vai ser o funcionamento? Vê que vai ser muito dificultoso realizar as atividades? Não, é muito cedo para falar isso. A gente tem que focar nos 4 anos, né? E como eu acredito na nova política, a nova política ela é feita, né, para o que a gente foi eleito, não pensando em reeleição. A política tradicional já começa o primeiro dia pensando em como é que ele vai inchar a máquina, dar emprego, arrumar favor e tal, já para angariar votos, né? Destina emendas parlamentares para angariar votos para a próxima. Eu quero fazer 4 anos que eu deixe um legado para as cidades, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Porque depois de 4 anos bem feito, você pode escolher o caminho, né, que você bem entender ali com mais legitimidade. Então, hipótese alguma, eu vou tomar decisão agora pensando em reeleição, nada, porque eu nem pensei sobre isso ainda. Aliás, o novo só permite uma reeleição, né? Eu até posso em 2022, mas não poderia mais de uma, que isso já é uma inovação dentre os partidos. Tem gente que faz a vida inteira no Congresso Nacional. Faz a carreira, né? É legal. Eu vi umas matérias em relação ao novo, em outros estados, que eles estão fazendo processo seletivo para escolher os funcionários. Sim. Você está indo nessa mesma linha? Sim, eu tenho 10 vagas no meu gabinete abertas para o processo seletivo. Não vou contratar as 10 necessariamente nesse momento, talvez contrate umas 6 ou 7. A gente tem os outros deputados fazendo o processo seletivo. Eu sei que tem vaga em alguns vereadores com processo seletivo e na liderança da bancada do Novo no Congresso Nacional. São 65 vagas, onde a gente vai contratar as pessoas pela sua expertise técnica, seu currículo, a capacidade de ocupar um cargo de acordo com as competências. Esse é o novo jeito de fazer política. Deputado, como que você vai trabalhar em relação ao Estado, às cidades? A gente sabe que muitas cidades, a maioria das cidades necessitam de um deputado, de um padrinho em Brasília para trazer emendas. Você vai trabalhar pelo Estado todo? Você tem uma região específica? Vão te apresentar as propostas para as cidades, você vai atender a todos, independente de qual partido de quem está na liderança, seja esquerda ou direita? Não, a gente tem que trabalhar para todo mundo, né? Para quem votou e para quem não votou na gente. O deputado está lá para representar o estado de São Paulo e para representar o Brasil.
Lógico, eu vou representar mais as pessoas que acreditam na liberdade, as pessoas que querem menos impostos, as pessoas que lutam pelo empreendedorismo. As pessoas vão se sentir melhor representadas por mim. Mas o meu trabalho vai ser principalmente no Congresso Nacional para derrubar muros, quebrar barreiras e construir pontes. Estabelecer o diálogo com os diferentes. Porque a gente não vai conseguir resolver o Brasil se a gente continuar nessa polarização e extremismo. A gente tem que construir pontes, porque miséria, problema social, esses desafios que o Brasil tem, não tem partido. É tudo a mesma coisa. E se a gente não tiver diálogo, não vai resolver. Estamos caminhando para o final dessa entrevista, Vinícius. Vou deixar agora aqui para você dar um recado para a região oeste de São Paulo, suas considerações finais sobre qual vai ser a sua participação, como você vai poder ajudar essa região que tanto necessita. Bom, primeiro, pessoal, queria agradecer o voto de confiança e o apoio numa região que percentualmente, quando a gente fala número de votos sobre o número de eleitorado, eu tive uma votação expressiva. Eu quero que vocês contem comigo, contem com um deputado novo de verdade no Congresso Nacional. Além de, a gente fala, conhece deputados federais por trazer emendas, porque elas vangloriando disso, a minha luta é pela reforma do Pacto Federativo, para que não seja necessário o deputado ficar trazendo dinheiro de volta não, que o dinheiro não saia da cidade. Os impostos, o trabalho gerado na cidade, fique na cidade, porque as pessoas consomem serviço público na cidade. As pessoas moram na cidade, andam nas ruas da cidade, vão no posto da saúde da cidade, consomem educação nas escolas da cidade e precisam de iluminação pública e segurança na cidade. Não é em Brasília, não é no Palácio dos Bandeirantes. Então vocês podem contar com um deputado federal que vai fazer isso, vai lutar contra privilégios e regalias de políticos e mais liberdade econômica. Então contem comigo, espero que todos tenham se orgulhado muito da nossa campanha e da nossa luta até aqui. Mas eu espero que vocês se orgulhem ainda mais do nosso mandato. Obrigado. Obrigado, Vinícius. E estamos à disposição também, o nosso jornal, sempre com matérias para saber qual o papel, o que vocês estão trabalhando pelo nosso Brasil. Obrigado, contem comigo.